Bom dia, pessoal do Facebook. Hoje nós queremos falar nessa manhã sobre ansiedade. Não andeis ansiosos. Jesus registrou aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, uma palavra que vem ao meu coração e ao seu coração em relação à ansiedade. A partir do capítulo 6 aqui, do versículo 19 a seguir, está escrito: não ajunteis tesouros na terra. Tudo na terra é temporário. Onde a traça, a ferrugem, consome os ladrões, minam e roubam. Mas juntai tesouros nos céus, onde nem traça, nem ferrugem consome, e onde ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vemos, amados, que um dos grandes males do século XXI, em nossos dias, é a ansiedade. Vemos que nós se preocupamos, é natural que se preocupamos com o nosso sustento, com as necessidades do dia a dia dos nossos familiares, e muitas vezes isso nos tira o apetite, nos tira o sono, nos tira a paz interior do nosso coração. Nós vemos que Jesus, quando escreve aqui o livro, quando Mateus, melhor dizendo, escreve o livro do Evangelho de Jesus, nós vemos que Mateus ele registra aqui na Bíblia Sagrada para que não estejamos ansiosos com o dia de amanhã. Nós vemos que nós muitas vezes ficamos ansiosos. Ficamos ansiosos quando perdemos o emprego e queremos um emprego novo. Vem a preocupação de como será o agora, como vai ser agora. Eu estava estabilizado numa empresa, eu estava bem naquela empresa, tinha os meus compromissos, estava cumprindo meus compromissos, tinha o pão colocado à mesa da minha família e agora eu estou preocupado. O que vai ser do dia de amanhã? O que vai ser agora, de agora para diante? E ficamos ansiosos. Nós vemos que a ansiedade, ela foi um problema, e é um problema até os dias de hoje, desde lá dos primórdios. Vemos que Pedro, por exemplo, ele era um pescador. Nós vemos que Mateus, ou o próprio Levi, né? Nós vemos que ele era um homem que trabalhava na alfândega. Nós podemos ver que Zaqueu trabalhava na prefeitura em Jericó, mas nós vemos que todos esses homens corriam o risco de cair na ansiedade pelos bens materiais. E nós não somos diferente. Nós vemos que existem algumas razões para não cairmos na ansiedade. Nós vemos porque nós lemos aqui no capítulo 6 que os bens deste mundo podem ser roubados e deteriorados. Mas, pastor, como o senhor fala isso para mim, sendo que eu preciso dos bens materiais? Sim, os bens é para te servir e não para você servir aos bens. Os bens são algo que Deus nos deu para nos beneficiar, mas não para nós sermos escravos destes bens. Porque nós vemos que os bens desse mundo podem poluir a vida com a cobiça. E nós vemos que os olhos são a lâmpada do corpo, porque aquilo que prende a atenção dos nossos olhos pode representar qual tipo de caráter nós temos e determinar a nossa ligação com o céu e com o nosso Deus. Nós vemos, amados, que os bens desse mundo exigem do homem uma dedicação de servo. E a quem você está servindo? Você se formou, você tem a sua formação, que Deus te abençoou. Porém, fique tranquilo. Pedro escreveu na sua carta, lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, pois Ele cuidará de vós. Nós vemos Jesus também dizendo que, olha para os passarinhos, eles não trabalham. Olha para o lírio dos campos. Nós vemos que nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como os lírios dos campos? Ó homens de pouca fé, se Deus tem cuidado dos pássaros, tem cuidado do lírio do campo, não vai cuidar de você? Fique tranquilo, confie em Deus. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que Ele pediu e pensamos. Nós vemos Paulo dizendo na carta de Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Fique tranquilo, não se preocupe com o dia da manhã, basta a cada dia o seu mal. Nós podemos ver que muitas vezes nós colocamos a ansiedade adiante da nossa fé. E a ansiedade é inimiga da fé, porque a ansiedade atropela a fé. A ansiedade, ela faz com que a gente adiantamos o problema. Quando nós cremos que Deus vai fazer, nós descansamos nele. A Bíblia diz lá no Salmo de número 34, entrega teu caminho, ou melhor, 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então, se você entregou o seu caminho a Deus, confia que Ele tudo fará. Ele tem colocado uma porta aberta diante de você. Ele me diz, eu sou a porta, e quem entrar por mim encontrará verdes pastagens. Então, fique tranquilo, não andeis ansiosos, confie no Senhor. Lembre-se que Ele tem cuidado de você. Até aqui tem ajudado o Senhor. Tem nos ajudado. Então nós podemos ver, irmãos, que Deus sabe e conhece quais são as necessidades humanas, dando-nos o que precisamos e não o que queremos. Muitas vezes nós queremos muitas coisas que nós não precisamos. Hoje não é o dia para preocuparmos com o amanhã. Vamos confiar no Senhor. Porque se você pode solucionar ou impedir um problema que vai estourar amanhã, ou no próximo mês, faça algo no sentido de resolvê-lo. Porém, se você não tem condições, por isso que diz lá em Romanos, capítulo 5, que a tribulação gera paciência. E a paciência, a experiência. Então, aguarde no Senhor. Essa tribulação, ela está gerando paciência e no tempo certo, Deus vai te dar essa vitória que você está aguardando da parte dele. Coloque Deus como prioridade, trabalhando para a expansão do reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo a verdade do reino de Deus, como ele mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos que olha só, se você pode impedir um problema que vai estourar no dia seguinte, faça algo. Se você não pode fazer nada a respeito, não se angustie antecipadamente, porque a ansiedade traz angústia para a alma, para o nosso interior, e podemos cair até em depressão. Eu detesto quando alguém me fala de um problema às 23 horas, quando tudo está fechado, os bancos estão fechados, os contatos já estão dormindo. Fique tranquilo, ora a Deus, confia no Senhor, descansa no Senhor. No outro dia pela manhã, contacte seus amigos, seus contatos, vá aonde você tem que ir, em nome de Jesus. Deus vai abrir a porta, vai realizar o milagre, e o nome dele será glorificado na sua vida. Amém? Então, quando alguém vem falar no final de semana, no feriado prolongado, não pode se resolver nada. Tem que ser no dia comercial, no dia útil. Então, confia no Senhor. Deus fará e realizará grandes coisas, lançando sobre ele toda a necessidade, a sua ansiedade. Nós vemos aqui Jesus dizendo, por isso vos digo, não vos preocupei quanto à vossa vida, o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo qual há vez de vestir.
Pois não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor que ela? E quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar à sua estatura um côvado? Então nós vemos aqui que não devemos estar preocupados com essas coisas. Nós descobrimos muitas vezes, quando passamos algumas privações, algumas tribulações, que nós vivemos com muito mais do que nós precisamos. Então nós podemos ver aqui que a vida vale mais do que qualquer coisa. O corpo físico é mais do que a roupa com que nos vestimos. As aves do céu, elas são uma das partes mais pequenas da grande criação de Deus. Se o Senhor houver provido para elas, certamente Ele há provido tudo o que seus filhos necessitam. Se Deus cuida das aves do céu, da natureza, Ele vai cuidar de você. Fique tranquilo, confie no Senhor, pois Ele tem grandes coisas a realizar na sua vida. Lancei sobre Ele a vossa ansiedade. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.